Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Oferecimento Rio Esporte Barbearia, a sua barbearia no Shopping Downtown Barra e Visconde de Pirajá 602, Ipanema. Olá meu amigo, olá minha amiga, mais uma vez o nosso programa PubliRio Online entra no ar aqui pela TV, depois ele converge para as mídias digitais. Ele vai para o YouTube, Facebook, Instagram e para os tocadores de podcast Spotify, Google e Apple. Agora também pela Rádio 98 FM, todos os domingos às 16 horas. E também a gente reprisa o programa às terças-feiras ou quinta-feira na Rádio FM Pop Rio 98.7. Aqui do Rio de Janeiro você pode assistir. Na verdade, hoje são amplos os canais. Você assiste, você pode ver a pessoa, você pode, através do YouTube, você pode também ouvir, né? As mídias digitais, né, tomando conta basicamente desse período nosso. Hoje eu estou trazendo aqui uma pessoa muito experiente, né, na vida pública, é um nome assim, maior expressão basicamente na vida pública, é o deputado estadual Luiz Martins, com uma trajetória assim magnífica de mais de 40 anos de vida pública. Luiz Martins já exerceu diversas funções no serviço público. Foi vice-presidente da Serra, subsecretário de Turismo, atuou 42 anos na prefeitura, basicamente do Rio de Janeiro, onde coordenou e revolucionou o sistema de feiras livres da cidade. Tudo bem? Tudo bem, Silvio? Deputado. É um prazer estar com você mais uma vez, nesse local que inspira a todos nós, que é o Palácio Tiradentes. Essa aqui é uma coisa magnífica. O senhor já comeu os docinhos da Colombo lá? A primeira coisa, quando eu cheguei aqui, o Silvio me ofereceu os docinhos da comia na Colombo, ali, na rua Uruguaiana, mas você me ofereceu uma delícia. Mas, deputado, me diz uma coisa, o senhor que tem muito vasta experiência política, como é que você está vendo hoje em dia essa política atual? Eu acho a política atual um problema grave que o país está vivendo, esses extremismos. Exato. Eu acho que isso não é bom para o país, não é bom principalmente para a população brasileira. Eu acho que tudo que é extremismo é ruim. Eu acho que a gente tem que defender as teses que mexem com o povo brasileiro, de melhoria do povo brasileiro. Ontem, Silvio, eu vou puxar um assunto aqui que eu vi uma matéria no jornal que eu relembrei o mestre, o grande ex-senador da República, Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Por quê? Eu vi uma nota ontem nos jornais falando que o senador Flávio Bolsonaro vai fazer uma emenda no orçamento do ano que vem de 200 milhões de reais para ser aplicado em 2 presídios no estado do Rio de Janeiro. Nada contra, não sou contra isso, mas aí me remeteu ao passado. De 4 décadas atrás, a convivência com o Darcy, que ele falava o seguinte: vamos investir em escolas, você lembra disso? Para que no futuro não precisemos construir presídios. Então aquilo me deu, eu estou na política há eu estou com 67 anos, estou na política há 51 anos. Certo. Então isso me refletiu o seguinte: a importância que tem a educação e os políticos têm que investir. Aí eu fui para a questão do UFRJ, que é uma excelência na educação no Brasil e no estado. De lá. Então, Silvio, você pode me ajudar muito nisso, que eu estou no Salve ao UFRJ. Aí, amém. Vamos nessa. Porque pediu os senadores da República, não só o Flávio, para que disponibilizem emendas para que se recupere a UFRJ. Verdade. Está com um déficit de 61 milhões nos restos a pagar. É verdade. E às vezes não há luz. Eu estou te falando que eu vou para lá, fui doutorando lá, hoje eu estou fazendo pós-doc lá. Ah, é? Aí, para você ter uma ideia, eu vou lá para assistir aula, às vezes, e muitas das vezes não tem água. Absurdo isso. Ou a luz acabou. Você está entendendo? Eu vou fazer uma loucura. A gente escutava falar muito na COP. Hoje a gente não ouve. E aí se faz convênio com universidades particulares. É verdade. E aí, qual o papel dos outros senadores? Fazer emenda para que salve a UFRJ. E eu usei um exemplo para usar senadores e deputados federais de outros estados. Por quê? Tem vários alunos na UFRJ que são egressos de outros estados. Vêm para o Rio de Janeiro. E o alojamento da UFRJ está
nojo. Tá o caos. Como é que você ensina o aluno, você não investe na educação? Então você, assim, eu saio até da tua pauta, eu fico muito feliz porque você é oriundo de lá. Eu não sou oriundo de lá. Eu sou formado em economia pela Universidade de Gama Filho, colei grau em 80. Então é com muita tristeza que eu vejo aquele campus abandonado. Então a gente tem que fazer um esforço, recuperar. Eu acho, para você ter ideia, o deputado, a professora doutora Denise, que foi reitora da UERJ, ela esteve aqui 2 vezes, tá? Uhum. Eu acho que ela atuava muito mais efetivamente em Brasília. Agora o professor Medronho, eu não sei como é que tá, mas eu já vi o professor Medronho junto de políticos e tudo mais, Isso. até na UFRJ, que é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Que também tá bom. Ele estava lá um dia, até que a Benedita da Silva ganhou a medalha doutora honoris causa. O Medronho estava lá. Mas eu acho que a atuação da universidade junto aos políticos, porque é aquela história, deputado. Aquelas emendas políticas, o deputado pode chegar e designar direto para a instituição, não é? E fica bem transparente. Todo mundo que é transparente nas emendas parlamentares. É verdade, não dá problema para ninguém. Até ajuda, não dá problema para ninguém. A gente não pode admitir, sendo carioca e brasileiro, deixar uma universidade fundo do poço. Eu me lembro do reitor Medronho na Covid, ele teve uma participação muito grande de orientação e tal. Eu acho que essa mobilização política dele, a gente fica muito cobrando assim, a sociedade civil tem que ajudar, mas os caras não aguentam mais. Cara. É verdade. O poder público tem. Eu vi no outro dia o presidente da República. Eu não sou direita, esquerda, a gente tem que defender o estudante e a educação no Brasil. Eu vi o presidente Lula indo à extensão da universidade em Campos. Maravilha, fantástico. Mas a assessoria dele, o ministro da Educação, a ministra Simone Tebet, botar dinheiro aqui para que invista na reforma da UFRJ, assim como na Universidade Rural Federal, que era de excelência, um lugar lindíssimo. É a preservação do patrimônio. A gente está no patrimônio histórico aqui, que é o Palácio Tiradentes. Palácio Tiradentes. Esse foi o centro da democracia no país, que a gente tem que preservar de todo e cada vez mais valorizar isso. Então, agora, deputado, você sabe que eu estou convidando até o reitor Medronho para que ele venha aqui divulgar e a gente também eu vou ajudar efetivamente, que a gente traz vários políticos aqui a salvar o FRJ. É uma ideia do professor Luiz. E ponha no seu programa no Publi Rio aqui a hashtag salve ao FRJ. Aí, tá aí. Vamos colocar a partir de hoje. Essa bandeira Vamos colocar a partir de hoje. Agora, me diz uma coisa. A sua atuação na coordenação das feiras livres no município do Rio de Janeiro, até hoje, né, é lembrada até hoje. Que legado, basicamente, o senhor acha que deixou nessa situação? Olha só, eu estou aposentado na Prefeitura do Rio, trabalhei durante 42 anos. Eu tive a honra de ser coordenador de feira no primeiro governo do prefeito César Maia. Fui diretor de fiscalização na época do Marcelo Alencar e no primeiro governo César Maia, que eu quero aqui falar o seguinte: foi o melhor governo que o Rio de Janeiro já teve. É impressionante, eu era coordenador, 3º, 4º escalão, a gente conseguia falar com o prefeito, atendia. Então, acho que o legado foi o seguinte: primeiro que a gente recepcionou lá, foi um concurso público, mais de 120 fiscais de atividade econômica. Então, todas as feiras tinham fiscais no começo ao fim da feira. Para que o fiscal? Não só para orientar e, às vezes, punir o feirante, mas nessa relação que você tem de consumidor, para resolver problemas do consumidor com o feirante. Então é a presença do poder público. O que a gente fez ali? Eu fiz um programa de sobras e aparas na época, e o prefeito César Maia me apoiou muito, e aproveitei 3 nutricionistas que eram fiscais de atividade econômica. Na verdade, era um desvio de função, mas eu aproveitava a qualificação técnica dela. A gente recolhia o que sobrava das feiras, o próprio feirante separava, recolhia, às vezes, um tomate que está amassado, recolhia, e a gente identificou perto das feiras, que eram 174 feiras por semana, e ali nós destinávamos aquele material para produzir comida. Tinha aquela Irmã Zoé ali, tinha outras creches. Então isso a gente conseguiu tirar, que virava lixo, tinha mais problema de entupimento na rede pluvial, e a gente conseguiu atender mais de
por semana dava mais de 2 toneladas de alimento. Assim como fizemos todos os tabuleiros, na época, eram 10 mil feirantes ativos, de encaixe. Porque qual era o incômodo? Todo mundo gosta de uma feira. O Rio é fantástico, eu adoro uma feira. Mas, Silvio, na rua do outro. Na rua do outro. Por quê? Faz barulho, o cara chega ali 3 horas da manhã para armar sua barraca. Então a gente fez toda de encaixe para diminuir o barulho para o feirante. Então, o estudo dos arquitetos lá, nós conseguimos fazer isso. Botamos uma coisa boba na frente de cada barraca, uma cesta de lixo. Por quê? Existe a tradição na feira de prova, né? Prova melancia, prova qualquer fruta, e às vezes não tem onde jogar, nem que jogava no chão, e tinha um alto índice, não sei hoje, de acidentes na feira, porque as pessoas escorregavam e tinham alto índice. Então botamos isso para não ter lixo na coisa. Então, eu acho que foi um avanço, foi uma relação que eu tive com os feirantes. A gente conseguiu botar vitrine nos peixes. É uma coisa que eu cobro hoje até o prefeito da cidade, que foi uma bandeira minha, e é um projeto meu, só que é no estado, de colocar banheiros químicos na feira. A gente conseguiu botar em 2016, meu filho foi coordenador de feiras com o Eduardo. Por quê? O feirante não tem aonde ir. Às vezes tem um bar, não deixa ir. Imagina uma senhora, uma feirante, não tem aonde. Então isso é um custo mínimo que organiza a cidade toda, até para o próprio consumidor, banheiro químico. Então acho que foi um legado que nós ficamos lá até o final do governo, continuei como funcionário, mas é uma categoria que eu respeito, uma categoria trabalhadora, que as cidades surgiram nas feiras, né? Foram montando as feiras e as cidades foram crescendo no entorno de cada feira. E eu gostaria que tivesse em cada feira hoje, como tivemos no passado, disponibilizar 2, 3, 4 guardas para ter ali o apoio não só ao feirante, mas nessa relação do cidadão. Falta o poder público cumprir o seu papel, não o papel punitivo, de orientador e inibidor. Quer falar em segurança pública? Vamos disponibilizar para ajudar os feirantes em cada feira. Interessante, deputado. Você sabe que quando a gente fala no seu nome, né? Fala o deputado Luiz Martins, as pessoas geralmente de feira falam, pô, mas você é um defensor da nossa categoria. Aí eu pergunto ao senhor, deputado, quais os projetos atuais assim, que você poderia estar fazendo já para essa categoria que tanto lhe ama? O principal hoje que o feirante fala, eles pedem organização que a gente tinha no passado. Entendi. Quando eu falava, botava fiscal, hoje não tem. Eles têm que... estão largados. Porque eu vou te falar uma coisa aqui. Aconteceu um fato horroroso. A morte de um feirante, o Pedro, na feira da Belisário Pena, ali na Praça Pan-Americana, na Vila da Penha. O senhor sabe até o nome do cara? Porque eu conheci garoto. O garoto era trabalhador, ô Silvio. O pai dele é meu amigo. O Jailson é dono de barraca de caldo de cana. E esse fato foi muito noticiado. Por quê? E eu vou chegar ao ponto que acho que na relação com o feirante, o que a gente ajuda, o que o feirante pede. Porque ali existe uma boate, o cara saiu da boate 3 horas da manhã, 4 horas, teve um atrito com alguém lá, saiu correndo atrás, atirou no meio da feira, um policial, que é exceção na polícia militar isso, atirou, furou tanque de um feirante e saiu atrás. E estava com a senhora. Quando ele deu a volta de carro, no final, a 500 metros, o menino Pedro estava montando a sua barraca, às 3h30 da manhã. A mulher falou, foi ele. E não tinha sido ele. Meu Deus. Aí o cara deu uma coronhada e deu um tiro e matou com 2 tiros nas costas o garoto. Caramba. E até estou pedindo justiça, mas a justiça começou a ser feita. Ele foi preso em flagrante e na audiência de custódia foi feita a preventiva dele. Aí o que quer dizer? Eu estive na feira. Então, o que acontece? A falta de relação. Toda feira, e aí é um projeto que a gente está lutando, que já existe lei. As leis existem, faltam serem cumpridas. Tem ali a placa. De tantas horas vai funcionar a feira livre. Não pode ter. E as pessoas, nessa feira específica, estacionam o carro, que vão à boate. E aí o poder público não está ali e fala, pô, meu irmão, tem que tirar o carro aqui e tem atritos, discussões sérias, e o feirante tem que se autodefender. Então, o policiamento, que é a função, eu falo da guarda municipal, e outra coisa que eu sempre defendi, politicamente, eu sou contra a arma.
Eu sou a favor do desarmamento. A pessoa, para usar arma, tem que ter trabalho psicológico. E eu sempre lutei para a Polícia Militar, vou falar de novo aqui no seu programa, tem que investir na saúde mental dos policiais. Eles trabalham sob pressão. Essa relação que é importante o poder público estar ali, não deixar o feirante sozinho. O feirante não gosta daquela bagunça no meio da feira, tem que ter a licença pendurada, mas hoje não tem fiscalização. Infelizmente a prefeitura está deixando eles se resolverem. O prefeito sabe da minha relação com o feirante, como político, respeitoso, e a gente já conseguiu. O próprio prefeito da cidade fez uma coisa que na época o Daniel era coordenador, meu filho, que é o seguinte: ele libertou todos os feirantes que vende frango, porque antigamente o dono da licença era rica, eram as granjas. Então eu era empregado ou escravo daquela granja para ter a licença. Eu era obrigado a comprar o preço, quem quisesse me vender a mercadoria para vencer. Era um cartelzão. Caramba. E ele assinou a portaria liberando para quem tinha tantos anos com aquela licença, ele se tornou o permissionário daquela licença. Então a gente tem muito serviço prestado e a gente tem que continuar na luta, porque é a parte mais frágil do trabalhador do Rio de Janeiro. Vamos continuar com o nosso papo, Vamos. Deputado? Estou falando aqui com o deputado Luiz Martins e daqui a pouco, depois dos comerciais, ele vai contar. Na verdade, eu acho que a gente tem que agradecer muito, deputado, né? Você tem mais de 60 anos? Tem? Então você tem que agradecer esse homem que está aqui do meu lado. Daqui a pouco a gente volta. Vamos aos comerciais. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Mais uma promoção Que Delícia. Dessa vez na Confeitaria Colombo. É um café duplo para você e para o seu amor. Você vai curtir torradas Petrópolis, croissant, mini baguete, bolo, queijinhos, presunto. Você vai escolher tomar café, um chocolate ou um chá. Manteiguinhas, geleias, pasta de queijo, biscoitinhos, 2 sucos de laranjas gostosos e ainda mais uma salada de fruta para terminar. É isso aí, esse café duplo é para você e para o seu amor. Nós vamos sortear dentre as pessoas que entrarem nas nossas redes sociais, se inscreverem e curtirem. Eu quero participar da promoção Que Delícia na Confeitaria Colombo. É só isso que você tem que colocar, que você estará concorrendo no final do mês. São 2 casais que irão se deliciar com essas maravilhas da Confeitaria Colombo. É só se inscrever nas redes digitais do nosso programa. Eu quero participar dessa promoção Que Delícia, tá bom? Aguardo você, hein? Se inscreva, vamos lá, vamos! Estilo, cuidado e uma experiência única. Na Rio Esporte Barbearia, você encontra tudo para elevar seu visual. Do clássico ao contemporâneo, cortes precisos, barbas bem feitas, hidratação capilar e um atendimento diferenciado. E no Shopping Downtown temos também serviço de podologia, porque seu cuidado vai além do cabelo. 2 unidades prontas para te atender com qualidade e estilo. Rio Esporte Barbearia, o seu estilo começa aqui. Oportunidade imperdível no Recreio dos Bandeirantes. Treine com o Sensei Hugo Arrigoni, que com uma vida dedicada ao karatê, tem sabedoria inestimável para compartilhar com as novas gerações. Além de habilidades de autodefesa, fortaleça mente e corpo. Perfeito para adultos, homens, mulheres e crianças. Aulas às segundas e quartas às 19 horas. Vagas limitadas. Descubra, evolua, inscreva-se agora. Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. Bom, minha gente, eu estou conversando aqui com o deputado estadual Luiz Martins, aqui do meu lado, pessoa simpática. Parece até, ô deputado, a gente pode bater um papo tomando café. Pode, ainda mais da Colombo, a gente só falou. Eu quero até aproveitar e agradecer aqui o seu Roberto, lá da Confeitaria Colombo, que é o dono, né? Por mandar pra gente as xícaras da Colombo aqui. Lindíssimo. Essa é a história do Rio de Janeiro. Docinhos e tudo mais. É maravilhoso.
Eu só fico chateado com a Colombo uma coisa, não tem a mesa do Botafogo lá, tem a mesa do Flamengo, deputado. Mas botar do Vasco, pô. Do Vasco Pô, tá que faltando. tem história, pô. Tem que falar, seu Roberto, eu não sei nem se o seu Roberto é vascaíno, mas eu acho que ele é flamenguista. Ela tem do Flamengo, não tem do Botafogo, não tem do Vasco. Tem que ter, né? Tem um amigo meu aqui que é assessor, é Fluminense, ele já vai chamar Fluminense já foi, já foi, era, né? já acabou. Agora, deputado, eu fiz uma chamada no programa anterior, no bloco anterior, dizendo que o senhor era uma das pessoas que nós que temos mais de 60 deveríamos tirar o chapéu para o senhor, né? Porque o senhor fez uma lei lá, eu queria que o senhor falasse para gente. Eu sou autor de 120 leis nesse parlamento. Caramba, rapaz. É através de uma associação de aposentados, tal, o Zé Eduardo, que é meu chefe de gabinete aqui, vieram me procurar e mostraram a importância do Estado do Rio de Janeiro se adequar para 60 anos, que antes era 65 anos. E aí eu falei, pô, o Estado do Rio não tem? Tinha outros estados, poucos estados. E aí, em 2014, final de 2014, eu fiz o projeto de lei reduzindo a idade, adequando ao Estatuto do Idoso para 60 anos. E aí tramitou esses anos todos, chegou em março, posso errar a data, de 2018, ela foi promulgada. Foi uma luta aqui dentro dessa casa. E as pessoas, os meus colegas, meus pares aqui parlamentares, falavam assim, ô Luiz, está brigando para você ali? Olha só, eu estou com 67 agora. Eu estava acho que com 57, 58. Você está brigando porque você chegar a 60. Mas eu vi a importância, as pessoas começaram a procurar a gente aqui no Palácio Tiradentes. E aí, vão trabalhar. Mas foi uma luta aprovar a lei no parlamento passado, era diferente de hoje. Hoje é tudo acelerado. Foi uma lei estudada, foi para a CCJ. A gente lutou muito, lutamos muito. Por quê? Nós tivemos um enfrentamento na lei, que foi a adequação, que esse parágrafo foi vetado no Tribunal de Justiça, e eu vou contar a história, que era adequar aos 60 anos o transporte intermunicipal. Entendi. E o que eu estava mexendo na época, e depois vim entender, por isso que a lei não andava aqui dentro, a gente tinha os assessores lá atrás, porque eu sofri uma pressão da época da FETransport, que não queria que atendesse, fizeram emenda e tal, mas tudo bem. A gente conseguiu mostrar a importância da adequação para 60 anos e conseguimos que fosse promulgada. E na época Mas o senhor sabe a importância dessa lei para a população, né? Muito, porque muito. Milhares e milhares de pessoas se beneficiam. Até hoje, eu, por exemplo, também me beneficio, apesar que eu já estou para mais de 65. Não parece não, mas não parece eu não. Então, milhares e milhares de pessoas adoraram essa lei. E você tem essa consciência? Porque muita gente, senhor... Hoje eu tenho essa consciência. Eu não tinha... Na época nós aprovamos uma dimensão que a gente ia atingir. Tem até que fazer uma correção, ajudar aqui no... O metrô está R$7. É muito caro. É o metrô mais caro do país. R$7. É muito caro. E aí começou a surgir uns fake news durante esses anos, falando que era 57 anos, 60, eu sempre corrigindo, é a partir dos 60 anos que a lei vale. Até no banco, você com 60 anos tem prioridade em vários teatros, em todos os locais. Aí o que aconteceu? Essa historinha interessante para as pessoas entenderem como é que funciona o parlamento, que foi essa luta de 2014 até a promulgação dela, não foi sancionada pelo governador, para que pudéssemos atender todos os idosos, a melhor idade que se fala, né? Maior idade. É maior idade, é mais responsabilidade. E aí, o que aconteceu? Quando eu consigo aprovar no plenário da Assembleia Legislativa, ela vai para sancionar o governador. O governador vai e veta a lei. Vetou a lei. E o poder que sempre o governo tem dos parlamentares é muito forte aqui. Então foi uma luta incessante que eu consegui aqui com meus pares e ressaltar, não me lembro de todos os nomes aqui, de derrubar o veto do governador. Foram 44 vetos, 44 votos para derrubar o veto para a lei ser validada. E aí conseguimos aprovar a lei, promulgar pelo parlamento, não foi o governador. Aí ele arguiu a inconstitucionalidade justamente na questão do transporte intermunicipal.
Entendi. Que aí a gente sabe o poder da FETransporte, por isso que esse artigo da lei foi vetada, mas tem uma brecha ali ainda, mas eles não têm. Eles tiraram que era no transporte intermunicipal de micro-ônibus. Só que não existe mais micro-ônibus circulando entre Rio, Niterói, ou Rio e Nova Iguaçu, Rio e Belmonte. Mas qual foi a importância disso? De valorizar a nossa cidade de 60 anos e circular. E dar valor a quem trabalhou por esse país, quem trabalhou por esse estado, de ser atendido com prioridade. Eu estou aqui, a gente vai viajando, né? E nessa casa eu viajo muito e você está me deixando muito à vontade, Silvio, no seu programa Público Rio. Tem um restaurante em Niterói, que faleceu há pouco tempo, seu Antônio, que era um fã do Darcy Ribeiro que frequentava aquele restaurante, acho que é no Cafubá. Existe uma plaquinha lá mostrando a lei e que tem que disponibilizar para quem tem 60 anos mesa. É o único restaurante que eu vi, tem um bannerzinho na entrada. Tem preferência? Tem preferência. Sabia, com 60. Você sabia que você Você sabia que você tem preferência no restaurante também? Eu não sabia. Porque as pessoas não lêem lei. Então, eu hoje tenho não consciência. Informa, né, não informa, professor? A gente tem muitas leis. Agora, a gente tem que ter o executivo cobrando para que se pratique o que tem, entendeu? Então, a gente vê essas coisas. Eu fico muito feliz em ver essa lei lá no seu Antônio, que faleceu há pouco tempo, no restaurante, que é um excelente restaurante de frutos do mar. Depois você passa pra gente. Eu vou te passar, eu tenho a foto do bannerzinho na foto. Eu vou botar aqui na tela. No outro dia eu fui almoçar e tirei a foto de lá. Então, essa é a importância da lei de 60 anos. Não é 57, rodou isso tudo, mas o autor da lei foi o deputado Luiz Martins, da lei de 60 anos. Agora vocês verem, não foi deputado, fez para ele a lei, fez para a população, ele tinha 50 e poucos, né? 58, 57. Basicamente, mas ele fez para a população. E a gente fica falando assim, mas político, acho que em todo lugar do mundo, muita gente mete um ralho no político. Agora tem políticos que fazem leis, como o deputado que está aqui do meu lado, que você nem sabia, eu tenho quase certeza disso, você nem sabia que foi ele que criador dessa lei, né? E a lei, hoje, o grande problema do nosso país é que a lei não é cumprida. Nesse caso, a lei é cumprida. É cumprida. Porque eu fui para a Inglaterra, eu sempre falo isso aqui. Na Inglaterra, você chega lá, todo mundo, estacionamento, essas coisas. Para você entrar na cidade, lá em Londres, você tem que pagar, as câmeras estão vendo, tem que pagar para entrar. Além de pagar para entrar na cidade, que o prefeito poderia fazer aqui também, você efetivamente paga o estacionamento, que é caro. Muito caro. Então você paga. Lá eles cumprem a lei. O grande problema é você fazer uma série de leis e não ser cumprida no nosso país, não é verdade? É verdade. O que eu falei inicialmente, Silvio, você tem muitas leis aqui. O nosso problema do país hoje, dentro do Estado, não é lei, é cumprir a lei. Esse que é o grande problema nosso. Então, quando eu falo, a Guarda Municipal presta serviço de segurança, põe lá na Feira Livre, põe para tomar conta das praças. Esse foi o fundo da criação e tem leis para isso. O patrimônio nosso municipal histórico, que as pessoas estão roubando tudo das praças, de chafariz, e a gente destruindo. A gente vai para a Europa para conhecer museu. Eu faço muito isso. E aqui, Palácio Tiradentes, que é a história que é um da centro democracia, cultural hoje. Que é um centro cultural hoje. Tem visita guiadas aqui. Venham conhecer onde é o Parlamento Fluminense, a história do Parlamento brasileiro. Verdade. Eu quero agradecer, inclusive, a direção da Alerj, né, o presidente, nosso presidente lá, Rodrigo Bacelar, por permitir que o nosso programa seja gravado aqui. Quero agradecer também ao Wagner Victor, amigo nosso, né? Lá de Niterói. Foi um excelente presidente da SEDAI, foi diretor-geral dessa casa também. Pois é. O Bacelar, o Victor. Agora eu quero agradecer também a Fernanda Figueiredo, que é a pessoa que organiza hoje aqui o Centro Cultural Tiradentes, do Palácio Tiradentes. Quero agradecer a Fernanda Figueiredo, porque cuida daqui com um carinho terrível, né? E eu tenho que valorizar, e quando eu cheguei na casa aqui, tem o Derol Segurança, funcionário antigo, eu sinto muita saudade daqui. Eu acho que a gente encontrava o povo, o contato, isso é fundamental para o parlamentar. E o presidente Rodrigo Bacelar tem uma grande virtude.
nesse momento, exercendo a presidência, já está no 2º biênio da Assembleia. Ele está retornando para o Palácio Tiradentes as grandes homenagens. Estão sendo feitas aqui, no plenário do Palácio Tiradentes. Você que recebeu a medalha Tiradentes, é uma coisa muito diferente. Você receber a medalha Tiradentes, que é a maior honraria do Parlamento Fluminense, recebendo daquele plenário. Eu tive o prazer de receber. Aqui, que, com todo respeito, aquele prédio ali, do antigo Banerjão, de Talerde, aquilo é frio, o plenário é frio. Isso aqui dá dimensão da importância do deputado para o Estado do Rio de Janeiro. É a história do parlamento. Tem outra dimensão o deputado aqui do que ali no novo prédio da Leste. Pode ficar administrativo, ter gabinete bom, mas deputado precisa dessa relação, desse conflito entre um prédio e outro, de escutar a população, reclamar da gente, ou até orientar, que foi assim que eu consegui ter a ideia para fazer a redução da idade para 60 anos, foi numa conversa com uma presidente da associação dos aposentados. Deputado, eu sei que quando a gente pensa no deputado, a gente pensa na lei, né, dos 65, dos 60, a gente pensa com relação aos benefícios que tu fizeste para os feirantes e tudo mais, mas a gente sabe também que você é um grande incentivador do empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouco disso, deputado. Porque a gente tem que valorizar o empreendedorismo. Tem uma lei minha que coloca como cadeira nas escolas estaduais. Caramba, isso é muito importante. Porque a gente tem que incentivar. Eu vi no outro dia uma matéria ensinando saúde financeira para os menores, para administrar o seu dinheiro. Isso é de uma importância muito importante para o cidadão, para o futuro deles. Então, o empreendedorismo, que é o espírito do brasileiro. A gente tem que orientar. Você não tem o Sebrae dando uma assessoria muito boa, tem que usar melhor o Senai que já teve uma utilidade maior, e colocar como opção em cada escola o empreendedorismo. Então, a lei existe, falta você potencializar e colocar em prática, porque a gente tem que valorizar aquele espírito empreendedor, que é o que vai gerar emprego, é o que vai gerar impostos, são os microempresários, que são os empreendedores do país, que é a grande maioria que emprega mais que as grandes indústrias. Você sabe que eu sou professor, né? Sou professor de graduação, né? Sou professor da Estácio, da USU, da Universidade de Santa Úrsula, que é a USU. Fui professor de várias universidades, da Unigran Rio, e eu sempre esperava que, por exemplo, naqueles cursos de pós-graduação, de graduação até, tivesse uma disciplina de empreendedorismo, que eu acho importantíssimo o cara chegar, por exemplo, até no lance da medicina, da odontologia, por exemplo, o empreendedorismo é muito importante, porque de repente o cara quer fazer a clínica, quer criar a clínica dele, né? Aí ele já vai ter um link sensacional para ele poder levar a vida dele. Verdade. Entendeu? Você não acha que deveria ter? Com certeza, com certeza. Como eu fiz para uma lei estadual, você orientar para ter aqui nas universidades. Eu acho que é de fundamental importância. E o país está indo para isso, né? Para cada vez mais individual, tem um meio hoje, mas você tem que dar estruturas, condições técnicas para enfrentar, que é uma luta grande, né, do empreendedor, né? É uma luta, hoje você tem mais impostos que não sei o quê, do que todas as outras coisas, você tem que ter uma orientação técnica nisso. Agora, deputado, uma coisa, o senhor foi líder do PDT, né, de Brizola. Você sabe que eu tive com o Brizola algumas vezes. Ele, no ano de 1984, que a primeira eleição dele, eu estava trabalhando na Rádio Globo naquela época. Aí ele teve lá, estava eu, Maurício Menezes e várias pessoas. Então, pra você ter ideia, o Brizola era uma pessoa muito magnífica, né? Educadíssimo. A gente adorava o Brizola. Uma conversa. Fazia uma situação, era um papo maravilhoso do Brizola, né? Verdade. Papai adorava Brizola. Como é que você vê o PDT de Brizola e o PDT de hoje? Uma diferença grande daquela história que a gente tinha, mas o mundo evoluiu. Eu aqui, a presidência está até em voga, essa grande confusão aí, e eu sempre valorizei o Lupe como presidente. Que ser sucessor do Brizola no PDT
É dose. É muito pesado, é uma responsabilidade muito grande. E ele manteve vivo esses anos todos o PDT no Brasil todo, com muita dificuldade. Quando eu assumi um mandato aqui, eu disputei a eleição de 2010, nós conseguimos eleger 11 deputados estaduais. Caramba! Porque nós tivemos o grande puxador de votos, que é o saudoso e foi um grande parlamentar, tá? Wagner Monte, que na época teve 550 mil votos. Parceiro. E foi um grande parlamentar nessa casa, tá? Verdade. Presente na casa, em todas essas Meu amigo. Amigo, né? Tomar um whisky junto. Grande figura, grande figura. Então, isso foi uma virtude, você montar chapa, trazer companheiros. Infelizmente, hoje o PDT não consegue aqui no estado do Rio de Janeiro andar como deveria, eu acho. Mas o Lupe fez um esforço muito grande para manter o PDT. Espero aí toda a sorte do mundo, mesmo não estando mais lá, para que possa realmente trazer figuras que realmente tragam benefício ao trabalhismo do estado do Rio de Janeiro. Deputado, infelizmente nosso programa tem meia hora, que já damos acho, mais de 40 minutos. Ah, já? E vai tocar. E vamos botar. Você me deixou muito à vontade. Vamos botar 40 minutos, tá. Mas eu quero convidar o senhor para uma próxima. O senhor vai prometer que vai vir? Eu nunca prometo nada, eu me comprometo a vir, então, e como eu me comprometi a fazer várias coisas na minha vida, e fiz. Eu quero dizer aqui que foi uma coisa que eu aprendi, só para concluir, que eu fui subsecretário de Estado de Turismo, Esporte e Lazer. E eu tive a satisfação de participar da construção da Vila Olímpica da Mangueira. Depois a gente pode até conversar sobre isso. Foi o maior exemplo que a gente construiu ali. E tivemos a participação do governo federal, do governo estadual e o governo municipal. Na época o prefeito era o Saturnino Braga, o Sarney, o Alcione ajudou muito. Foi a três mãos, por isso a Vila Olímpica é um sucesso e junto com a sociedade civil. Então, só estou registrando aqui que foi uma coisa que foi muito gratificante e mudou minha cabeça, minha história, assim como eu fui vice-presidente da Serla, hoje fundiu na época a Serla e a FEMA e o Instituto de Ambiente hoje. Eu tive a honra de recuperar todo o Lago de Nogueira, isso eu estou falando de 1998. Então, só para concluir que a gente tem uma estradinha por aí. Deputado, vamos falar sobre isso na próxima com mais afinco, tá Agora, certo? eu vou aqui falar para você se comprometer. Você é mais comprometido nisso do que eu nisso, que é salve ao FRJ. Caramba, vamos fazer essa campanha. Acho que é uma junto. bandeira com você, com essa audiência que você tem, a importância dos políticos, o executivo, o presidente investir ali. Isso aí. Conto com o senhor. Estou dentro. Agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, Silvio. Está comprometido na próxima. Estou aí, estou junto. Tchau, então. Programa Publi Rio Online, um oferecimento Rio Esporte Barbearia, a sua barbearia no Shopping Downtown Barra e Visconde de Pirajá 602 Ipanema.